Nessa manhã, nós vamos falar alguma coisa acerca do padrão de Deus para a sociedade. E tudo aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como padrão, a gente vai encontrar na criação. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 18. Gênesis capítulo 2, a partir do 18. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Até aí. Bem, queridos, essa é uma passagem bastante conhecida, né? Até por quem não é crente. Mas a gente, diante de um texto desse rico em informações, a gente tira alguns princípios, a gente coloca alguns princípios, né? Que Deus normatizou acerca da constituição de família, inclusive normas para a sociedade. Na formação do homem, Deus falou que o homem iria gerenciar sobre todos os seres criados. O homem, ele ia gerir, fazer a gestão de tudo aquilo que Deus criou. Todos os seres criados estavam debaixo da autoridade do homem. E o interessante é que, depois de tudo ter sido criado, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de quando nós estamos fazendo alguma coisa, você olha para aquela coisa que está feita e você olha assim: olha, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E o homem, e Deus percebe que essa alguma coisa que está faltando é alguma coisa que seja correspondente ao homem. E no versículo 18 a gente vê essa constatação, esse testemunho divino. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, ele detecta um problema. E o problema é a solidão do homem. O problema que Deus detectou é que o homem estava só. Só que me parece que o homem não percebe até essa narrativa, nos parece que o homem não percebe essa solidão. Até o versículo 18, nos parece que no relato da criação,
o homem não se percebe necessitando de alguma coisa. E aí Deus, ao detectar essa falha, e ao detectar que o homem estava só, Ele parece fazer que o homem perceba essa necessidade. Porque no versículo 19 e no versículo 20, Deus dá uma atribuição ao homem. Deus traz todos os animais, não é isso? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria. Você imagina o homem, uma pessoa, tendo a função de nomear todos os animais criados por Deus na face da terra. Eu acredito que o Adão deve ter demorado algum tempo para cumprir essa missão. E o interessante é que no desenrolar dessa função, no versículo 20 diz que deu nome o homem a todos os animais domésticos. Não nos dá aqui a precisão de tempo que o homem levou para isso, mas entendemos que o homem levou algum tempo para isso. Porém, no final do versículo 20, o relato, a descrição, a narrativa nos conta que ao homem, todavia, não se achava uma auxiliadora. Você imagina todos os animais vindo até o homem e este homem dando nome a cada um, segundo a sua espécie. Em algum momento, despertou no homem que, está faltando alguém que me corresponda, porque todos os seres criados por Deus, todos os animais têm um par, tem alguém que lhe é idôneo, tem alguém segundo a sua espécie. E o homem, ele percebe esse problema. O homem percebe, depois dessa atribuição dada por Deus, que não há na terra alguém que lhe seja correspondente, alguém que lhe seja idôneo. Esse problema já tinha sido detectado por Deus. E eu não estou querendo dizer aqui que no ato criativo de Deus, Deus errou, Deus falhou. Não, absolutamente. A questão é que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, no seu determinado tempo. Deus poderia ter criado homem e mulher juntos? Poderia. E por que Ele não criou? Primeiro, porque Ele é Deus, Ele é o soberano, Ele faz o que Ele quiser. Segundo, a gente pode levantar uma hipótese, veja bem que é uma hipótese, para afirmar que Deus deixou a mulher ser criada posterior e o final de tudo, para que o homem desse o real valor que ela deveria ter. O homem, ele percebe a falta de alguém na criação, e alguém que lhe seja correspondente, alguém que seja da sua própria espécie. E ao perceber essa necessidade, aí Deus faz cair sobre o homem um sono. Então eu entendo, é uma hipótese, que Deus deixou propositalmente a formação da mulher para o final de tudo, para que o homem desse valor a ela quando esta fosse lhe dada. E a gente bem sabe que as coisas para nós são mais valorosas quando aquilo que a gente conquista em algum tempo nos fez falta. Então quando a gente conquista, quando a gente tem, a gente dá mais valor, porque em algum momento nos fez falta. Talvez o homem se sentiu sobrecarregado, aí já é uma outra hipótese. Nessa missão de dar nomes a todos os animais, talvez em algum momento ele pensou que poderia ter alguém comigo, que pudesse me ajudar, que pudesse me auxiliar, que pudesse me ser correspondente. Então a função da mulher estava vaga ali, e Deus,
soberano, criador de todas as coisas, faz cair sobre o homem um sono pesado. E sobre este sono, Deus tira do homem uma costela. Há uma lenda de que o homem tem uma costela a menos. É lenda. O homem não tem uma costela a menos. Homem e mulher hoje, eu, Thaís, você, seu esposo, você e qualquer outra pessoa da face da terra, a não ser que você tenha submetido a uma cirurgia, mas normal, homem e mulher têm a mesma quantidade de costela. Isso é lenda. Tá? São 12 pares de costela para cada um. Mas Deus faz cair sobre o homem um sono pesado. E Deus opera a primeira cirurgia. O primeiro cirurgião, médico cirurgião. A Laís quer ser médica cirurgiã, né? O primeiro da face da terra foi Deus. Então Deus, ele faz a primeira cirurgia e tira do homem uma costela, e de posse dessa costela, a palavra diz no versículo 22 que transformou-a numa mulher. Eu quero dizer para você duas coisas aqui. Uma, a formação da mulher na vida do homem é um milagre. A mulher, uma mulher que lhe seja correspondente, uma mulher que lhe seja idônea, isso é um ato milagroso de Deus na vida desse homem. A mulher, ela não pode ser tratada como qualquer coisa. A mulher, ela tem que ser tratada da maneira como ela é. E a palavra de Deus me diz que a mulher, ela é um milagre na vida de um homem. Não é qualquer coisa. Porque Deus pegou da parte do homem, tirou a costela, e dessa costela transformou-a numa mulher. Então algo muito mais maravilhoso aconteceu, porque de posse de um osso do homem, Deus faz uma outra pessoa, que é parte desse homem, que lhe é correspondente. Então, quando Adão desperta do seu sono, Adão percebe que aquela é diferente de todos os outros animais, de todos os outros seres criados por Deus. E ele chega a uma constatação: afinal, essa me é correspondente, essa me é idônea, essa é semelhante. É com essa que eu vou contar, porque ela é parte de mim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E é por isso que homem e mulher têm uma atração muito forte, porque a mulher foi feita para o homem, para que esta lhe seja correspondente, para que esta lhe seja idônea. Só que no final da narrativa, nós não lemos o versículo 24 e 23, mas o versículo 24 diz que por isso, ou seja, por causa disso, porque a mulher, ela é um milagre na vida de um homem, porque a mulher lhe é correspondente, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Então a formação de uma família, a formação de um casal, não é algo simplesmente que é opcional. A gente precisa entender que porque o homem necessita de um milagre de Deus na sua vida, e porque o homem precisa de alguém que lhe seja correspondente, esse alguém não é pai, esse alguém não é mãe, esse alguém não é um animal de estimação, esse alguém é a sua mulher, e ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher.
tudo muito lindo, está tudo muito romântico, né? Só que aí, no capítulo 3, no capítulo 3, começa com uma palavrinha de contradição, de alguma coisa que vai dar errado. No capítulo 3 começa com mas parece que o autor está querendo trazer o peso do que acontece no capítulo 3. Está tudo muito lindo, está tudo muito romântico, está tudo muito perfeito, mas o que aconteceu no capítulo 3? Aconteceu a queda do homem. E nós não precisamos ler porque você bem sabe. Se você não sabe, se você esqueceu, você lê em casa. Mas no capítulo 3 acontece uma catástrofe, uma verdadeira hecatombe. Sabe o que é hecatombe, né? Sabe não? Hecatombe é uma tragédia mundial. Existem tragédias locais, existem tragédias nacionais, existem tragédias regionais no sentido de continente, e existem tragédias que abalam todo mundo. Uma guerra mundial é uma hecatombe. Uma doença que acomete a toda a população mundial é uma hecatombe. Então aqui no capítulo 3 acontece o que nós chamamos de uma hecatombe, algo que vai perdurar por toda a existência da humanidade, que é a queda do homem. E sobre a queda do homem nós temos muitas coisas que podemos considerar, mas nós vamos considerar uma, que no capítulo 2, versículo 25, diz que homem e mulher, um e outro, estavam nus e não se envergonhavam. Porém, mas todavia, no capítulo 3 acontece uma queda. E nessa queda, dentre tantas coisas que foram deturpadas, uma coisa foi deturpada, que foi o relacionamento entre homem e mulher. Esse relacionamento foi deturpado. E a gente percebe nitidamente nessa narrativa, na passagem do capítulo 2 para o capítulo 3 de Gênesis, essa quebra. Porque o autor ele vem falando da criação da mulher para o homem, de como essa mulher ela lhe é correspondente, de como essa mulher surgiu como um milagre, de como os dois viviam de uma maneira harmoniosa, ela sendo auxiliadora e ele sendo o cabeça, ele sendo o seu provedor, o seu protetor. As coisas caminhavam perfeitamente, mas aconteceu uma tragédia. E aí, de uma vez por todas, esta relação homem e mulher foi prejudicada, assim como muitas coisas foi prejudicada com a queda. Mas eu quero me pegar nessa relação homem e mulher. E hoje as nossas mulheres estão em busca do seu lugar na sociedade. Hoje tem um movimento chamado de feminismo, não é isso? Se você não se informou, procure se informar e oriente a sua filha de que o feminismo não pode ser uma resposta cristã para a queda, para uma deturpação, porque a resposta bíblica para isso é outra coisa. Mas por que surgiu o feminismo? O feminismo surgiu em resposta ao machismo. E o que é o machismo? O machismo nada mais é do que desconsiderar tudo aquilo que Deus criou para o homem, que foi a mulher. O homem machista, ele não considera a sua mulher como um milagre de Deus. O homem machista não considera a sua mulher como alguém que lhe é correspondente, alguém que lhe é idônea. O homem machista trata a sua mulher como um animal, como uma selvagem. E ao longo da sociedade, a gente vê, a história da sociedade nos conta isso, de que
desde o Éden, a relação homem e mulher foi afetada, foi deturpada. A serpente conseguiu fazer o que ela queria. Então, a gente vê que houve um problema. A mente do homem em relação à sua mulher não é mais de que ela é um milagre, não é mais de que ela é algo que lhe é correspondente. E há homens criados para tratarem suas mulheres como escravas, como animais, como alguém que não é dado a opinião. Jesus veio numa sociedade assim. Jesus veio numa sociedade em que a mulher não tinha voz, em que a mulher não era contada, e nós temos sociedades hoje, nos nossos dias, em que a mulher continua sendo tratada assim. Então, em resposta ao machismo, que o machismo biblicamente é isso, é não considerar, é o homem não considerar a sua mulher como de fato ela é. Você, homem, você tem que considerar a sua mulher como um milagre de Deus na sua vida, como alguém que lhe é correspondente, é a única, como alguém que lhe é idônea, é a única. Quando o homem não considera a sua mulher assim, ele se torna machista, porque ele começa a tratar a mulher como todos os outros animais descritos aqui no capítulo, no versículo 20, 19 e 20. Então essa relação foi mudada. Então qual é o problema do feminismo? Mulheres desta igreja, ouça isso. O feminismo não é a solução dos seus problemas. Adotar uma política ou adotar uma postura feminista não resolve o problema da relação homem e mulher. Porque um dos problemas do feminismo, e eu trago 3, é que primeiro, o feminismo critica e questiona a ordem natural da criação. Qual é o discurso feminista? De que a mulher não pode ser submissa ao homem. Essa palavra submissão parece que bate na cabeça das mulheres como uma coisa ruim. Mas não pode ser ruim, porque se Deus criou você para ser auxiliar, para ser idônea, isso é bom. E você veja que durante um tempo, homem e mulher viveram assim, e não se envergonhavam, não tinha crise, não tinha problema. No versículo 25 do capítulo 2 a gente vê isso. Mas, diante da queda, houve uma deturpação nessa relação, houve uma mudança. Então, mulher, a resposta bíblica contra o machismo não é o feminismo, e sim de que o homem tem que se colocar no lugar dele. E como é a mulher que você vai tratar esse homem em casa? Lendo a Bíblia, não é lendo artigos feministas, não é curtindo sites feministas, não é clicando em coisas que vão te levar a criar uma competição dentro da sua casa, porque é isso que o feminismo prega, uma competição entre homem e mulher. Mulher, você não foi feita para competir com o homem por igualdade de força. A mulher não foi feita para isso. A mulher não tem que ser melhor do que o homem, não tem que querer ser melhor do que o homem. Sabe por quê? Porque na sua formação a mulher já é melhor do que o homem. A mulher é um milagre. A gente viu que Deus pegou da costela e de um osso e transformou numa mulher. Então a mulher na vida do homem ela é um milagre. Ela não precisa provar mais nada para ele. E ele no seu interior sabe disso. E todo homem, ele sabe disso. No seu consciente ele sabe disso. O segundo problema do feminismo é desconsiderar completamente a criação de Deus. O primeiro é criticar. Critica o machismo e, em segundo plano, critica a criação. Por que o homem fez? Por que Deus fez isso? Talvez você esteja se perguntando, mulher, por que Deus fez isso? Não nos cabe questionar o que Deus fez ou deixou de fazer.
E o terceiro problema do feminismo é tratar do machismo a partir da mulher e não a partir do homem. O primeiro é criticar a ordem natural de Deus. Se Deus falou que tem que ser assim, de que a mulher tem que ser idônea e auxiliadora, é porque você, mulher, é boa fazendo isso, e somente isso, e isso lhe traz satisfação. Ou qual a mulher que numa função que ela se percebe auxiliando o seu marido, não se sente satisfeita? Você, mulher, tem que cobrar do seu marido a posição original que ele deveria ter, que é a posição cobrada lá nos apóstolos, quando Paulo fala assim: o homem ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Essa é a resposta ao machismo, e esse é o combate bíblico contra o machismo. O terceiro problema é tratar o machismo, tentar resolver o machismo a partir da mulher e não do homem. A gente não tem que tratar o problema a partir de outro. O problema não está na mulher, o problema está no homem. E sabe, para a gente finalizar, sabe qual é a que o discurso feminista se assemelha? O discurso feminista se assemelha ao discurso da serpente. Ela começa a colocar na cabeça de Eva questionamentos que não lhe são próprios. Por exemplo, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A serpente, ela também desconsidera a ordem natural das coisas, porque Deus colocou o homem como cabeça, e a serpente não vai no homem, a serpente vai na mulher. Veja que o movimento feminista faz o mesmo trajeto, não vai no homem, vai na mulher, porque a mulher, a própria palavra diz que é a parte mais frágil, e por ser a parte mais frágil, tem que ser bem cuidada, tem que ser bem tratada. Esse é o grande problema do feminismo. É querer se comportar como uma serpente, questionando a criação, se opondo à ordem natural que Deus colocou. A serpente tinha que ir tentar o homem, porque quem ouviu de Deus foi o homem, não foi a mulher. O trato não foi com a mulher, o trato foi com o homem. Mas a serpente vai na mulher. E o movimento feminista vai em quem? Nas mulheres, não vai nos homens. E tenta deturpar aquilo que Deus colocou como perfeito, de que ambos andavam bem assim. Então nós não temos que tratar do machismo com o feminismo. Nós temos que tratar do machismo que ainda impera nas nossas igrejas, na nossa sociedade, a partir da Bíblia, mostrando ao homem o que ele tem que fazer com a sua mulher em casa, e não mostrando à mulher aquilo que ela não tem que fazer. Então cuidado, mulheres aqui que estão presentes, com esse movimento, porque esse movimento é pernicioso, nocivo e traz tragédia a qualquer relacionamento, porque traz uma ideia de disputa. Deus não criou a mulher para disputar com o homem. Deus criou a mulher para que ela lhe seja idônea e lhe seja correspondente. Quais são as respostas bíblicas contra o feminismo? Eu coloquei algumas 3 aqui. A mulher é um ser criado a partir do homem para lhe corresponder. Logo, ela não deve competir, ela deve trabalhar junto. A mulher, é a segunda resposta bíblica, foi criada para resolver um problema da solidão do homem, que não se resolvia com os animais, e por isso o homem não deve tratá-la como um animal, mas como alguém que lhe é correspondente.
É a segunda resposta bíblica contra o feminismo. Por que uma mulher cristã não pode adotar um discurso feminista? Porque a mulher, ela, para ter causa de existência, ela necessariamente precisa do homem. Que ela veio do homem, ela surgiu do homem. Então, assim como este homem assim como essa mulher é correspondente ao homem, este homem é correspondente à sua mulher. Os dois lhe são correspondentes. Há uma relação de completude. Um completa o outro. Não é um disputa com o outro. Um completa o outro. Por isso que o discurso feminista é fraco, não é bíblico e é satânico. E a terceira resposta bíblica contra o feminismo, eu já até falei aqui, o combate ao machismo não está em colocar a mulher no seu lugar, mas sim em colocar o homem no seu devido lugar. É por conta disso, é por conta desse movimento, é por conta disso, que há mulheres criando problemas na sua casa, há mulheres querendo falar mais alto do que o homem, há mulheres querendo ditar as normas da casa, e não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim porque isso é machismo, não, porque isso é bíblico. Em todos os lares em que há essa deturpação, as coisas não vão bem. Em algum momento vai dar choque, porque a ordem natural das coisas, o que Deus colocou como princípio e estabeleceu como harmonioso, está deturbado. Mulher não tem que ser tratada como animal, não tem que ser tratada como alguém que não lhe é correspondente ao homem, que não tem que ser idônea. Mulher tem que ser tratada como um milagre de Deus. Mulher tem que ser tratada como alguém que lhe faz parte. Na nossa sociedade nós temos dois extremos. Uma sociedade que nega a fala da mulher, a mulher é tida como nada. Mulheres que andam pela rua como se fossem múmias, vestidas do alto da cabeça à planta dos pés, sem aparecer nenhuma parte do corpo. Tivemos missionários aqui que vivem em sociedades em que a mulher tem que andar metros de distância do homem, porque para a mulher é vergonhoso andar com o homem. Quando na verdade é vergonhoso o homem andar sem a sua mulher. Isso é que é vergonhoso. E não tem que ser assim, isso é machismo. Por outro lado, existe uma outra sociedade em que a mulher disputa poder de força, de igualdade de força com o homem. Não, também não tem que ser assim. Porque a Bíblia fala, o Criador do homem e da mulher, fala que esta mulher é frágil, é a parte mais frágil, é a parte mais sensível, e ela precisa ser cuidada. Então, queridos, nessa manhã, e queridas, se de repente você andou sendo levada por esse movimento, se você andou sendo angariada, se tem chegado para você propostas, se você tem sido adepta desses discursos, eu peço que em nome de Jesus, você tenha uma mente transformada. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com essa sociedade deturpada dos princípios morais. Que Deus possa nos abençoar. E que esse movimento feminista não venha entrar no nosso meio cristão, apesar de termos braços dele, mas que isso possa ser combatido com veemência e com a Bíblia. Querido, nada pode e nada tem mais poder do que a palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui está na Bíblia. Nada do que eu falei foi de mim, está aqui. É só a gente ler. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?